Nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. E quem crê e recebe diz amém e amém. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Estudarmos a palavra do Senhor juntos. Vamos abrir nossas Bíblias, e agora com o nosso pessoal do Facebook, em Mateus 6:11. E é só uma frasezinha, né? E ela já foi cantada de muitas formas e maneiras, mas a gente poderia cantar, né? Mais um pedacinho, pode ser? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Obrigado, querida. Orando como Jesus. Esse é o nosso tema nesses dias, quando nós colocamos o foco na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Até aqui, Jesus está nos ensinando a pedir sobre o nosso relacionamento com o Pai, satisfazendo as nossas necessidades espirituais. Ele inicia falando as primeiras 3 petições da oração, se dirigindo ao Pai, à glória do Pai. Pai nosso que estás nos céus. Isso está falando da natureza, do caráter, da glória do Pai que está nos céus. Não é? Santificado seja o teu nome. O nome dele é santo. O nome dele é santo. Ele tem um nome santo, intocável, inatacável, puro. Esse é o nome do Pai. E aí, em seguida, ele faz a outra petição: venha o teu reino. Está falando da soberania do governo do Pai, do governo de Deus.
essa palavra reino quer dizer exatamente isso, é um território que está sob o comando, a direção de uma autoridade, e essa autoridade maior é o Senhor que está sentado no alto e sublime trono, como viu Isaías. E é disso que Jesus está falando, nós temos que pedir isso. O pastor Silas já falou isso aqui agora de manhã, e dizendo exatamente isso, que a glória do céu invada a terra, que a cultura do céu invada a terra. É isso que Jesus está realmente ensinando. Então, somente depois disso é que ele nos ensina a respeito das petições relacionadas às nossas necessidades pessoais, às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades materiais. Quando Jesus fala do pão de cada dia, ele está pedindo o que é básico para a sobrevivência, a base da existência humana, o alimento diário, o pão, e o mais simples dos alimentos. É interessante porque a maioria das culturas sobre a terra conhece o pão, ou de uma forma ou de outra. Toda cultura tem lá um pãozinho, aquilo que está ao alcance do mais simples, do mais pobre, do menos abastado. Ali está a presença do pão. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando com gente pobre que depende da diária de um dia de trabalho para sustentar a sua família. E eu, quando falo isso, eu lembro um pouco da minha história e de muita gente aqui que está me ouvindo, que já dependeu de diária para sustentar a sua família. O trabalho era um dia por vez, não era um trabalho fixo, dependia da contratação de uma diária. É para pessoas assim que Jesus está falando. Jesus não está falando com gente que tinha grandes patrimônios e que poderia até, por exemplo, está construído uma padaria, por exemplo. Não, está falando aqui com gente que sabe o que é criar a expectativa e pensar no pão do outro dia. É de gente que realmente passa necessidade. Então não é um discurso. Isso aqui não é uma retórica que Jesus está colocando, mas é algo realmente que tem a ver com a vida daquelas pessoas, com a realidade daquelas pessoas que dependiam da diária de um trabalho. Então a pergunta, qual seria o sentido exato dessa expressão? Aí nós poderíamos dizer em outras palavras, como disse Karl Barth, ele disse, dá-nos nesse dia aquilo que nos é necessário. Olha que lindo isso, não é? Dá-nos neste dia aquilo que nos é necessário. E é por isso que se diz que essa oração, se você faz ela pela manhã, você está falando da provisão do dia que vem pela frente. Se você está falando à noite, você está falando da provisão do outro dia que ainda vai chegar. Tudo que temos que pedir é aquilo que é suficiente ou necessário para cada dia. O pão é o sustento da vida. O pão é o sustento da vida. Mas é interessante como os reformadores, e principalmente Lutero, por exemplo, quando faz uma interpretação desse texto, estou falando de Martinho Lutero, um dos principais reformadores do século XVI, ele dizia o seguinte, ela pode ser vista também, essa petição, de uma forma mais abrangente para todas as necessidades materiais básicas da vida com dignidade. É uma vida digna, não é? Simples, mas com dignidade. E é isso que Lutero está dizendo e pode abranger. Então veja essa conexão interessante. O Pai que é nosso, Criador e sustentador da vida, que está nos céus, reinando com nome santificado, Ele é também a fonte da nossa própria provisão diária. Então esse Pai maravilhoso que está sentado no alto sublime trono, Ele se importa com pessoas como nós. Ele criou tudo e todo o universo e Ele sustenta toda a sua criação. Ele é o mesmo que nos ensinou, que cuida dos passarinhos, que cuida dos lírios do campo, para nos mostrar a dimensão do cuidado dele. Dizendo, olha, sabe os passarinhos que se levantam pela manhã à procura de alimento? Então, eu os sustento. Se eu cuido deles, quanto mais de vocês? E se eu cuido dessa florzinha que nasce de manhã e à tarde murcha, quanto mais de vocês? E com isso, então, o Senhor Jesus está nos dizendo que o Pai
o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, está sim interessado na nossa sobrevivência aqui na terra. Ele não deu uma corda no mundo como se fosse um relógio e deixou a esmo, perdido no tempo e no espaço, não. Esse Deus é um Deus que cuida, e isso a gente vê presente desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Você vê um Deus cuidadoso, um Deus Pai amoroso, que vem em busca do seu povo e que cuida do seu povo. Esse é o nosso Pai. Ele habita a eternidade, sim. Ele habita o alto, ele habita no trono, ele tem um nome santo, mas habita também com contrito e abatido de espírito, como disse o profeta Isaías. Ele se importa com gente como eu e como você, pessoas simples como nós. Aliás, repetindo, Jesus, quando proferiu essas palavras, ele estava diante de um auditório de gente simples, desprovidos de patrimônio, desprovidos de poder financeiro. Não é? Era gente realmente humilde, que estava assim impressionado com as palavras dele, e que pela primeira vez essas pessoas ouviram palavras de esperança, sabendo que mesmo sendo pobres, eles não estavam abandonados, eram pobres dignos, com dignidade, e essa dignidade que o Pai dá, no momento como esse que nós estamos vivendo. Agora, por exemplo, no meio dessa pandemia, eu creio ser um tempo de Deus, onde Deus está chamando a nossa atenção, usando sim esse tempo que atingiu o mundo inteiro, essa linguagem, não é, em forma de pandemia, para nós aprendermos algumas lições que dizem respeito ao arrependimento, à gratidão e ao reconhecimento da nossa pobreza espiritual. E talvez mais do que qualquer outra coisa, criar uma consciência da nossa total dependência dele, a nossa total dependência dele. Em meio à crise no qual nós estamos passando, digo nós porque somos todos nós mesmos, o seguidor de Jesus encontrará refúgio nesta petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o seguidor de Jesus, o que ama Jesus, o que segue Jesus, o que confia em Jesus, sabe para quem está pedindo. O testemunho das Escrituras nos afirmam que Deus é fiel e nunca nos deixa, e é capaz de atender às nossas necessidades mais básicas para a nossa sobrevivência. Assim, nós fomos ensinados a pedir ao Pai o que é básico e não o que é supérfluo, porque as demais coisas, como sonhos e desejos, nós trabalhamos, nós lutamos e nós conseguimos. Mas o essencial, e é isso que tem que ficar claro aqui, o essencial é o Pai é que dá. O Pai é que vai nos dar realmente aquilo que nós precisamos. Por maior que seja a nossa capacidade, por maior que seja a nossa influência, por mais poder financeiro que tenhamos, Jesus está nos ensinando a depender do Pai diariamente, para o nosso sustento. Meus irmãos, é isso exatamente que o Senhor Jesus quer, que a gente descanse, que nós não fiquemos ansiosos com o dia de amanhã, com alimento sobre a mesa. Ele está nos ensinando a sermos gratos e humildes, reconhecendo que tudo vem de Deus, que nós continuamos precisando dele, que nós não podemos viver sem ele um dia sequer. É para lembrar que coisa alguma poderia continuar existindo se não fosse sustentada e impulsionada pelo Pai. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, aquelas pessoas a dependerem do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre vai nos fazer lembrar que o nosso tempo, que a nossa saúde, que a nossa própria existência estão todos nas mãos do Senhor, e nisto está a nossa segurança. Jesus está nos ensinando algo realmente completamente novo, está ensinando a nós dependermos totalmente do Pai. O nosso alimento e todas as coisas de que carecemos só pode vir até nós da parte de Deus, e dependemos de sua graça e misericórdia para o recebermos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus a respeito dele mesmo. Quem come desse pão
nunca terá fome, nunca mais terá fome. Olha que interessante, Jesus chama para si e ele está dizendo, ele está aplicando a sua própria vida, esse alimento. Jesus está falando de um alimento que provê para o momento presente, nessa vida terrena aqui, mas obviamente que ele já está apontando para a eternidade, obviamente que ele já está falando de um pão eterno, obviamente que ele já está falando de uma vida eterna, daquilo que estaria por vir. É isso que ele está falando. Ele está falando que nós precisamos nos conter e focar a nossa vida nele, no sentido de que o Senhor Jesus, ele vem suprir as nossas necessidades aqui e vai suprir na eternidade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades, as mais básicas da existência humana, tanto aqui no presente quanto no dia de amanhã, na eternidade. E isso é que nos dá segurança, é isso que tira de nós o medo, porque muitas pessoas têm medo. O maior medo que o ser humano tem é o da morte, porque ele não sabe o que vai encontrar do outro lado. Mas se ele, a partir desse momento, a partir dessa vida terrena aqui, já se alimentar desse pão, já provar desse pão, já experimentar desse pão, ele sabe que o mesmo pão que ele experimenta aqui, ele vai experimentar na eternidade. Então Jesus que nos sustenta aqui, vai estar nos aguardando do outro lado, vai nos aguardar do outro lado da eternidade. E essa é a segurança que nós precisamos ter, de que Jesus nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Porque não temos medo da morte? Porque nós cremos e confiamos no pão da vida, o pão que nos alimenta aqui e que vai nos alimentar lá. Quem cuida aqui, cuidará lá também. Quem está conosco aqui, estará nos aguardando também. Cabe a nós confiar na sua provisão e declarar pela fé, e dizer sim, tu nos dás o nosso pão para amanhã. Sim, tu também nos dás o pão para hoje, e declarar isso em fé, de que o Senhor vai estar nos suprindo. A nossa vida é como uma caminhada no deserto, e tu, Senhor, estás nos guiando nesse deserto, e nos sustentando em todo o tempo, até chegarmos ao destino final, assim como fizeste com teu povo, alimentando o povo no deserto, não deixando faltar o pão nenhum dia sequer, não cessou de cair o pão do céu. E é interessante que aquele pão chamava-se maná, e essa palavra quer dizer o seguinte: o que é isto? Era algo completamente novo para aquela geração que nunca tinha visto nada igual. É isso que Deus faz. Deus traz à existência o que não existe, para sustentar o seu povo e para cuidar do seu povo. Ele tem esse poder, ele traz do nada. Ele é capaz de criar do nada, assim como nós cremos que ele criou todas as coisas. Quem crê no poder da ressurreição, quem crê que Jesus Cristo, ele viveu entre os mortos, ele ressuscitou entre os mortos, ele foi ressuscitado dentre os mortos, crê também na provisão diária do Senhor. É uma loucura isso. Isso é uma loucura, e eu entendo, e é mesmo. Você crê que ele vai sustentar, você crê que ele não vai deixar, não é? Porque, sabe por que a gente afirma isso? Porque ele não quer a nossa morte, mas ele quer a nossa vida. Ele nos criou para a vida, e a melhor vida é a vida nele, não é em outro lugar. Por isso ele dá aquilo que nós realmente precisamos para a subsistência. Por isso ele tem preparado um banquete completo, o temporal e o eterno, o aqui e agora, e aquele que ainda está por vir. Nós estamos ouvindo a tua voz, Senhor, nos convidando para esse banquete, e eu posso ouvir a voz do Senhor através do Evangelho. É sempre um convite, é sempre um preparo. Portanto, nós te pedimos de todo o coração, e aqui é uma oração que eu gostaria que você também estivesse pensando seriamente nisso. Ensina-nos, Senhor, a receber esse pão com profunda gratidão, com temor no coração, receber com gratidão e com temor no coração, o pão de cada dia. Às vezes eu vejo uma moçada colocar na rede, né?
aquela foto do prato, etc., dizendo é o que tem para hoje, é o que tem para hoje, do tipo, não sei que tipo de apelo passa na mente dessas pessoas, mas o pão é algo sagrado, dado por Deus, tem que ser recebido com gratidão, com alegria e com temor, e nós precisamos aprender isso. E mais, ensina-nos, Senhor, a receber esse pão sem disputa e sem queixa, sem disputar com ninguém e sem queixa. Livra-nos da ganância, ela nos cega, ela rouba a nossa lucidez. A ganância tem o poder de deformar e adoecer o coração. Livra-nos dela. Ela mata, fazendo secar relacionamentos de vida e amor. Senhor Jesus, ensina-nos e livra-nos. Livra-nos de toda ganância. Ensina-nos a pedir somente o que é honestamente nosso, o próprio alimento, aquilo que é nosso, e não o pão que pertence aos outros. Dá-nos um coração despenseiro e servidor da tua graça, para repartir esse pão com quem passa necessidade. Talvez uma das maiores lições que nós estamos aprendendo nesses dias seja o da generosidade, o da solidariedade, seja o dom da partilha. Pastor Silas sempre tem uma frase que ele diz que quando você compartilha, você multiplica. Quem compartilha, multiplica, não é? Bênção compartilhada é bênção multiplicada. E é assim que eu vejo realmente o pão, a multiplicação do pão. A primeira, por exemplo, foi algo extraordinário. Aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus toma aquilo, dá graças, reparte, manda dividir e subdividir e compartilhar, e o resultado todos nós sabemos. 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, foram alimentados. Eu creio nesse tipo de milagre, um pãozinho que é repartido, que atinge multidões. E aí sobram 12 cestos cheios de pães e de peixes, para mostrar aos discípulos, para mostrar toda aquela multidão, que o Senhor, a fonte, quando vem dele, nunca falta. E se alguém chegar depois, já tem alimento. Então não há desperdício, tudo é recolhido, porque há sempre pessoas com necessidade. Nós precisamos aprender a pedir isso, a pedir a sermos despenseiros e servidores para repartir. Nós precisamos dessa graça. Eu sei que é uma graça que poucos desejam, mas é uma graça libertadora, é extraordinária, é impactante aprender a compartilhar, a partilhar o pãozinho que Deus nos dá. Nós estamos vivendo essa grande oportunidade de compartilhar o pão que é colocado na nossa mesa. Dá-nos a graça, Senhor, de pedirmos o que de fato é essencial e necessário. Posso ser franco? Talvez a gente não saiba verdadeiramente o que é necessário, o que é essencial. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos livre de pedirmos o supérfluo, o secundário, não é? O secundário, o capricho do sonho de consumo, para ostentar diante dos outros. Muitas vezes, sem perceber, até de forma inconsciente, no fundo, o que há é um desejo de ostentar, um desejo de mostrar para os outros. E é por isso que Jesus já começou falando de oração e de espiritualidade. Ele disse: não viva a sua espiritualidade para os outros. Pare de viver a sua espiritualidade para ser aprovado pelas pessoas. Viva para o Pai. Viva para mim e para o Pai. É isso que de fato e finalmente importa, não é? Então, porque muitas vezes o que é para nós essencial não é para Deus, não é? Muitas vezes. E a gente descobre isso na crise. É interessante, eu acho que você concorda comigo, a gente descobriu que tanta coisa que a gente pensou que fosse essencial e fundamental, hoje não é mais. Não é incrível isso? Que do dia 14 de março para cá, principalmente nós aqui do norte do Paraná, do dia 14 de março para cá, foi uma coisa impressionante. A gente descobriu que muita coisa que a gente pensava que não podia viver sem, nós estamos vivendo sem essas coisas. Então, se nós estamos chegando a essa conclusão, imagina Deus olhando para nós. Quantas coisas nós carregamos que não tem nada a ver com o essencial. Então dá-nos a graça de um olhar amoroso e bondoso para servir aqueles que estão ameaçados pela fome, isso sim é necessidade, pela morte, pela precariedade humana. E eu estava ouvindo ontem
no sermão aqui, o pastor Oswaldo falando da quantidade de milhões de pessoas, cerca de 14 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso significa menos de 150 ou 160 reais por mês que uma família recebe. Você pode imaginar isso? É esse o apelo. A conversa é séria, não é um discurso, não é uma retórica, a coisa é séria quando a gente pede o pão nosso de cada dia. E eu quero concluir fazendo uma oração com você, fazendo dessa a nossa oração. Que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê oportunidade e graça para trabalhar e para sustentar a nossa família, e que o Senhor abra as portas do emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos para nos compadecer e lucidez para agirmos em prol da vida humana ao nosso entorno, Vamos aprender a olhar para o lado de fora, a não olhar apenas para o nosso umbigo, com todo respeito, mas olhar para o lado de fora e perceber a necessidade do nosso entorno. Que o Senhor nos livre da ingratidão, que a gente aprenda a ser grato por aquilo que está na nossa mesa. Que o Senhor nos livre do egoísmo e da cegueira, que é fruto de uma arrogância doentia e egocêntrica, que só tem olhos para si mesmos. Que o Senhor nos dê um espírito humilde e satisfeito. A gente aprende o que é satisfação com o apóstolo Paulo. Ele disse: eu aprendi a viver satisfeito em qualquer situação. E aprender satisfeito é viver de fato feliz. O homem feliz é um homem satisfeito. Quem não está satisfeito é o ingrato. Está sempre precisando, nunca é o suficiente, entendeu? Porque o ego humano é assim, nós somos egoístas, nós somos sempre insatisfeitos. Então que o Senhor nos dê um espírito humilde e satisfeito, que Ele crie em nós um coração puro, para desejar apenas o necessário, e até para isso nós precisamos da graça de Deus. O que eu preciso, Senhor, para ter uma vida digna? O que eu preciso para ter apenas o necessário? Sim, porque o necessário para você pode não ser para mim e vice-versa. Isso depende da perspectiva moral, isso depende da perspectiva cultural, isso depende de uma série de coisas. É completamente relativo esse conceito. Agora, Deus sabe o que é essencial para a nossa vida. E quem sabe agora é a hora da gente pensar num estilo de vida mais simples. E dividir coisas, e parar de colecionar coisas. E que tal isso? Essa é a proposta. É por isso que a Betânia existe. Ela existe para pregar o evangelho claro, direto, sendo objetivo, entendeu? Eu sei que isso pode não soar bem a alguns ouvidos, mas esse é o conteúdo da palavra. Quando você olha para a vida de Jesus, a simplicidade que o evangelho requer. A simplicidade. Muitas pessoas não podem contribuir, não podem ajudar outros, simplesmente porque acham que a necessidade deles está acima de tudo e de todos. Está acima de tudo e de todos, e não consegue se perceber sem todo aquele aparato todo. Ela não consegue se ver, ela não consegue se achar feliz ou vivo fora daquela redoma. Mas diante de uma pandemia como essa, todos os valores humanos, de todas as culturas, em todos os continentes, estão sendo questionados agora à luz dessa palavra. À luz da palavra da oração feita pelo Senhor Jesus naquele dia. E quando Ele falou isso para aquelas pessoas: o pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. A oração mais atual de todos os tempos. Que Ele crie em nós um coração puro, para desejar apenas o necessário. O nosso coração não é puro. A gente precisa pedir ao Senhor que nos ensine o que é necessário, e que Ele crie em nós uma consciência firme de que nós dependemos dEle, e tão somente dEle, e de mais ninguém, absolutamente ninguém. Tem gente que se viu desesperado com isso, porque ameaçou os seus patrimônios. É porque gente completamente apegada à matéria, aquilo que está aqui. O Senhor Jesus está fazendo uma proposta ousada, uma proposta corajosa. Ele: largue tudo isso e confie em mim, dependa só de mim, aprenda a depender de mim. Que nós possamos pedir tanto o pão da terra quanto o pão do céu. Que esse alimento nos sustente o nosso corpo, e que alimente e sustente também a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito. Que nós continuemos a depender dEle com alegria, com gratidão,
E quem aprende isso é um homem livre, é uma mulher livre, que nunca fica pego a coisa alguma, não está preso, não está escravizado, não está dependente a coisa alguma. A sua única dependência é de Cristo, e nele sente toda a satisfação e entende que é suficiente, que Cristo é suficiente, e fazendo isso com esperança e confiança para todos sempre. Amém. É isso, esse é o convite, esse é o desafio que o Senhor Jesus tem para nós. E eu queria lembrar a vocês, de forma bem prática, se você me permite, olha só, nós estamos fazendo isso, nós estamos querendo levar o pão em forma de cobertor, em forma de edredom, para aquecer os corações, mas também nós estamos fazendo isso, nós estamos convidando você a se unir a nós, a levar o pão em forma de uma cesta, algo tão simples, um gesto simples. Isso não dói, não vai machucar, não vai fazer falta para ninguém. Esse é o apelo, de nós estarmos ajudando na prática, não só na conversa, não só no discurso. E você pode fazer isso. Não precisa nem ser através de nós, você pode fazer isso nas suas redes de amigos. Você sempre vai ter perto de você alguém que precisa. Então, quem sabe, você pode tomar uma iniciativa, sair da sua casa, entendeu? Do seu conforto, vai lá e faça algo como esse e leva para quem precisa. No caso aqui, a gente só quer facilitar. Nós somos só um meio, só um braço, entendeu? E você pode participar dessas maneiras. Ou você vem aqui e traz ela pronta e nós levamos e temos para quem levar, porque nós conhecemos onde tem as pessoas carentes, ou você pode fazer um depósito, se você quiser, entendeu? Se você quiser, você pode fazer o depósito e a gente transforma isso nessa cesta para abençoar as famílias. O convite é esse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, pense comigo, e se o Senhor Jesus quiser usar você e a mim como resposta a essa oração, a muitas pessoas? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu estou em casa junto com a minha esposa e nós estamos ali orando na refeição, seja no café da manhã, no almoço ou na janta, eu sempre penso nisso, porque eu já passei por necessidade, eu já passei por privações, e acho que muitos de vocês também já passaram, e vocês sabem o que é isso. Então eu fico pedindo, Senhor, dá-me oportunidade para repartir, para que quando a gente toma aquele cafezinho com pãozinho simples, aquele pãozinho de trigo simples, a gente possa fazê-lo com o coração cheio de gratidão. E todas as vezes que você tomar o café da manhã, lembre-se que o verdadeiro pão da vida é Jesus, que Ele realmente nos alimente espiritualmente, que a gente se desprenda de toda a religiosidade, de tudo que é religião, para confiar tão somente nele. Nós vamos orar agora, vamos impetrar a bênção e vamos encerrar com uma canção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela presença dos seus filhos e filhas aqui, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor não deixa faltar o pão, muito obrigado porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o que é essencial, ajuda-nos a pedir ao Senhor o que é essência, não o que é supérfluo, não o acessório, mas nós precisamos realmente aprender a depender de Ti, todos os dias, não apenas mas todos os dias, reconhecendo que tudo vem de Ti, que tudo vem das Tuas mãos, que nada que temos é de fato nosso. O Senhor nos dá pela Tua graça, é graça de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Dá-nos essa consciência e dá-nos também a consciência da generosidade, da partilha, da solidariedade. Ensina a igreja brasileira a repartir o pão. Ensina-nos, Pai. E nós, enquanto Betânia, comunidade Betânia, Senhor, foi para isso que o Senhor nos levantou. O Senhor nos levantou. O Senhor está nos levantando para isso, para ser bênção na vida das pessoas, de maneira concreta, de maneira palpável, tangível, e não apenas um discurso. Fica conosco nessa semana, dá-nos uma semana de vitória e de paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Um forte abraço. Fique com Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.